Olá pessoal do nono ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 14, intitulada Os Regimes Totalitários Europeus, o Nazifascismo, que você poderá encontrar no seu livro didático a partir da página de número 110. Vamos nessa então? Então pessoal, ao final da Primeira Guerra Mundial, as humilhações impostas à Alemanha e à Itália fizeram surgir dois grupos ideológicos e políticos que começam a organizar-se socialmente e adentrar todos os segmentos sociais na tentativa fixa de chegar ao poder. Foi o fascismo na Itália, que terminou alçando ao poder do país Benito Mussolini, e o nazismo na Alemanha, que levou ao poder alemão Adolf Hitler. Esses movimentos, esses regimes, são chamados de regimes totalitários, porque o poder total ficava nas mãos do seu grande líder, do líder da nação. Ou nazifascismo, que é a união de nazismo e fascismo, esses dois regimes que imperaram na Europa entre as décadas de 20 e 30, na Itália, na Alemanha e posteriormente chegou também a Portugal e a Espanha. E quais as características desses regimes totalitários, do nazifascismo? Como qualquer movimento político, ideológico, eles tinham características bem fixas que eles tentavam repassar à sociedade. Colocar a sociedade no rol de suas ideias, seguindo seus objetivos, seus princípios de apoio para a chegada desses grandes líderes ao poder. A primeira grande característica dos regimes totalitários europeus certamente era o militarismo. Fizeram acreditar tanto o povo alemão como o povo italiano que apenas um país militarizado, com suas forças armadas soberanas, fortes, numerosas e bem treinadas, geraria respeito das outras nações europeias. Que um país só adquiria respeito pelo poder de suas armas. Então, tanto Mussolini na Itália como Hitler na Alemanha trataram de dinamizar suas forças armadas, aumentando o contingente, armando, treinando para um eventual conflito futuro. Militarismo é a primeira característica dos regimes totalitários europeus. A segunda característica era o expansionismo. A ideia de que a Itália e a Alemanha só seriam realmente países grandes, potências, se expandissem seus territórios, se conquistassem áreas vizinhas. A Alemanha, a partir da teoria do espaço vital, desenvolvida por Adolf Hitler. A Alemanha, que idealizava conquistar toda a Europa Oriental, o leste europeu, e tornar-se uma grande nação. Quanto à Itália de Benito Mussolini, tentava recriar o antigo Império Romano, um dos maiores impérios de toda a humanidade. E a ideia de Mussolini era conquistar toda a Europa Ocidental e transformar a Itália numa grande nação territorialmente, porque para eles o território era fundamental para se consolidar no poder. A terceira característica desses dois regimes era o anticomunismo. Tanto Mussolini na Itália como Hitler na Alemanha, eles tinham uma aversão ao regime comunista soviético. Isso era até uma forma de angariar o poder, o apoio das elites, Tanto Mussolini como Hitler, eles pensavam em chegar ao poder e para isso eles precisavam da elite enriquecida, da Itália e da Alemanha. Portanto, eles tinham que se declarar anticomunismo. No anticomunismo, na época, era uma forma de se aproximar das elites. Na época, o comunismo tinha acabado de ser implantado na Rússia, em 1917, e na Rússia, o Lenin ele confiscou todas as terras, as propriedades, as empresas da classe enriquecida. E qual era o temor da elite alemã, da elite italiana? Que esse regime chegasse na Alemanha e na Itália. Só que Hitler e Mussolini garantiam enfaticamente: nos apoie. Se nós chegarmos no poder, nós não permitiremos que o comunismo seja instalado aqui e vocês manterão todas as suas riquezas, todas as suas posses. A propriedade privada é importante e ninguém vai tocar. Então foi uma forma de angariar o apoio das elites na Itália e na Alemanha, declarando-se anticomunistas. Uma outra característica dos regimes totalitários foi a ideia de revanchismo. Como a Alemanha e a Itália foram decretadas ao fim da Primeira Guerra como as grandes derrotadas e foram punidas, eles despertaram no povo um sentimento de revanche contra a França e a Inglaterra, que foram os países que causaram essas punições. Como se dissessem: vamos nos vingar no futuro, vamos nos preparar para fazer esses dois países pagarem todas as humilhações que fizeram com a gente. Essa ideia era do revanchismo. Outra ideologia implantada pelos regimes totalitários europeus foi o nacionalismo, ou o heroísmo, ou o romantismo. Fazer o povo acreditar que tudo seria feito pela nação. O próprio Mussolini na Itália, o Hitler na Alemanha, eles diziam assim: vocês não estão fazendo nada para nós.
tudo é pela Alemanha, tudo é pela Itália. Acima de mim, o estadista, o líder, acima da sociedade em geral está o país. O país é mais importante. Vale a pena morrer, se preciso for, pelo país. Então criou-se no povo um sentimento de romantismo. Morrer pela pátria. Fazer tudo o que eu puder pela minha nação. Essa ideia também é do heroísmo, né? Ou do nacionalismo. Outra característica dos regimes totalitários foi o culto ao líder, né? Personificado na figura de Mussolini, o Dulce na Itália, ou Hitler, o Führer na Alemanha. Tanto Dulce como Mussolini era chamado na Itália, como Führer, o Hitler na Alemanha, eram como uma espécie de divinos, soberanos, acima de todos, né? Eram como pessoas icônicas, eram praticamente semideuses a quem o povo devia um certo respeito, uma admiração, uma veneração. Os discursos de Mussolini e Hitler eram acompanhados por todo o país. O povo ouvia ali naquele sentimento de admiração perplexa, né? Outra característica dos regimes totalitários foi o racismo. Hitler e Mussolini pregaram combate às classes mais escurecidas, as etnias negras como um todo. E isso a Europa, infelizmente, carrega parte dessa cultura racista até hoje. Hitler, por exemplo, defendia o arianismo, a pureza da raça branca ariana como sendo uma raça superior e que todas as outras raças deveriam ser dominadas ou eliminadas do planeta. Então eram discursos extremamente radicais nessa parte tocante ao racismo. Outra característica era um investimento maciço na propaganda de massa. Hitler e Mussolini investiam massivamente na propaganda do Estado, da grandeza da nação, do crescimento, das obras, da prosperidade, né? E obviamente a ditadura. A ditadura era característica do Mussolini na Itália e do Hitler na Alemanha. Não se fazia um regime totalitário, soberano e respeitado se não fosse uma ditadura, combatendo os inimigos, perseguindo, prendendo os opositores, exilando, torturando e, se preciso for, até executando. Por fim, haviam duas características nazistas que não eram comungadas pelo fascismo. A teoria do arianismo, que eu disse para vocês, da defesa da superioridade da raça ariana, isso era apenas nazista, isso era apenas na Alemanha de Hitler, e o antissemitismo. Os alemães alimentavam um desprezo pelos judeus. Os judeus eram povos semitas e o antissemitismo era a perseguição aos judeus. Nós sabemos que durante a Segunda Guerra Mundial, o exército nazista matou cerca de 6 milhões de judeus em campos de concentração nazista. Essa aversão aos judeus é uma prática chamada de antissemitismo. Ela é apenas nazista. Ela ocorreu apenas na Alemanha. Mussolini, o fascismo, não comungavam nem do arianismo, tampouco do antissemitismo. Tudo bem? Próxima aula nós começaremos a tratar especificamente de cada um desses regimes totalitários europeus. Aguardo vocês lá. Forte abraço.